Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje é dia 20 de fevereiro e eu gostaria de ler com você uma passagem de Provérbios que diz lá no capítulo 12, versículo 15, diz assim: O caminho dos tolos parece-lhes direito, mas os sábios dão ouvido aos conselhos. Se nós lembrarmos da nossa infância, né? Nós vamos lembrar que naquela época nós éramos orientados e nós aprendemos que não era errado pedir ajuda, que nós podíamos e tínhamos certeza que se nós buscássemos o auxílio de uma pessoa adulta, ela saberia nos orientar naquilo que nós precisávamos. Quando nós ingressamos na escola, nós aprendemos que levantar a mão na sala de aula era benéfico, que nós trazíamos as perguntas para os adultos e as respostas elas sempre chegavam ao nosso alcance, que nós desejávamos, a tudo aquilo que nós desejávamos aprender, pedindo ajuda, nós obtínhamos as informações e até mesmo conselhos que precisávamos. Mas à medida do nosso crescimento, para muitos de nós, essa questão ela muda. À medida que nós envelhecemos, nós passamos a acreditar que ser independente e descobrir as coisas por conta própria era muito mais importante. Por quê? Porque nós temos uma pequena dificuldade ou inclinação a pedir ajuda, porque na nossa cultura, o pedir ajuda ou pedir um conselho muitas vezes parece demonstrar uma fraqueza. Eu entendo que muitas vezes nem todo conselho é bom, né? E isso nós podemos até aprender, acredito que você também já viu que nem todo conselho é bom, mas nós precisamos avaliar as situações que nós vivemos. Com certeza a nossa experiência, ou até mesmo a nossa especialização em algumas áreas da nossa vida, são extremamente suficientes para avaliar, para continuar no rumo do nosso caminho. Mas eu gostaria de lembrar você exatamente desse provérbio que nós vimos agora, que lemos. Por quê? Porque, na verdade, ele traz um lembrete para nós, que é tolice nós acharmos que somos sábios, né? Que nós somos os detentores de todo o conhecimento e que sempre nós temos a razão dos fatos. Acreditar que nós sempre sabemos o que é melhor ou presumir que nós sabemos qual é o caminho certo a seguir, nem sempre é certo. Nós precisamos, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, pedir conselhos, pedir ajuda, e isso de forma alguma nos torna fracos. Essa atitude simplesmente amplia a nossa capacidade de discernir situações complicadas. Muitas vezes nós encontramos alguém que é mais sábio do que nós, ou até mesmo mais experientes naquela área, e pode fazer com que nós entendamos a situação de uma melhor maneira. E muitas vezes Deus coloca essas pessoas em nossa vida justamente para esse motivo. Até mesmo Jesus, se nós formos ler, avaliar, né, a vida dele, ele não tinha medo de pedir conselhos ou até mesmo sabedoria. E nós vimos isso principalmente nas suas orações em relação ao Senhor. Então veja, nós devemos seguir esse exemplo. Nós temos um Deus maravilhoso que pode nos aconselhar e muitas vezes pode colocar pessoas ao nosso alcance para também nos auxiliar. O que nós precisamos sim é abrir o nosso coração para essa possibilidade. Então eu gostaria que você orasse comigo nesse momento e estivesse em concordância com essa oração, dizendo assim: Senhor, evite, Senhor, que eu pense que sempre sei o que é melhor. Me traga, Senhor, no meu coração e nas minhas atitudes a humildade de poder pedir por sabedoria e buscar conselhos até mesmo de outras pessoas que são mais sábias do que eu. Eu entrego, Senhor, esse meu desejo de prosseguir em vitória nas tuas mãos, Pai. E te peço, ensina-me, Senhor, a respeitar e a caminhar conforme a tua palavra. Em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu aguardo você amanhã.